Sejam bem-vindos ao podcast Bless. Estamos aqui mais uma vez em mais um programa e nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ele é pastor, locutor, bacharel e mestre em teologia. Ele é professor de grego bíblico. Gente, eu tô com a pessoa que vai responder as suas perguntas. Então, eu vou apresentar agora para vocês Pastor Gruvinel. Ô, Denise, boa noite a você que abrilhanta a transmissão desse podcast. Posso fazer como eu faço nos meus programas? Claro! Então eu quero saudar-lhes dizendo Rei Irene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Prazer grande estar com você. Estou aqui para responder a pergunta. Ouvi dizer que tem umas perguntas apimentadas, mas como eu gosto de acarajé, e eu fui missionário no sertão da Bahia, pode mandar com pimenta, que não tem problema. Vamos responder. Eu tenho certeza que você vai ser edificada aí. Amém. Olha, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui e por você ter aceitado o convite, muito mesmo. Eu tenho, assim, um caderninho de dúvidas, na verdade, né? Sei. E algumas delas eu coloquei aqui e vou começar a perguntar para você. Pode mandar. Bom, vamos lá. Antes disso, eu queria falar com você sobre a sua conversão, como que foi. Quando que você, descobriu o seu chamado pastoral? Pô, legal. Denise, eu recebi Jesus em 1985. Não é? Você nem pensava em nascer. Já nasci? Não, já tinha nascido? Mas era bebezinho. 1985. Na verdade, minha mãe foi evangélica, meu avô foi presbítero, mas minha mãe, quando conheceu meu pai, afastou-se dos caminhos do Senhor. E ela pagou um preço muito caro por isso. Me lembro ainda, muito novo, fugindo com minha mãe, quando meu pai, embriagado, se tornava agressivo. E meu pai usava drogas, meu tio usava drogas, e eu vi aquilo na minha família. Você sabia que todo filho tem o pai como herói. Quando meu pai morreu, eu também usei drogas. Eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete. Você ri aqui porque você não me encontrou naquela época. A minha mãe tinha um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. Eu puxava a arma, encostava na cabeça das pessoas. Tinha crente danoninho. Sabe o que é crente danoninho? Não. Vale por um bifinho, né? Crente carnal. Eles de paletó e gravata atravessavam a rua de medo de mim, com um revólver na cinta, não é? Uma pistola 6,35. Não, eu não vi. Nossa, não acredito. O senhor armado. Armado, não. Eu já ameacei pessoas, já esfaqueei portas, tentando pegar a pessoa que estava dentro da porta. Tem que ter um corte isso. Pastor Gruvinel, armado, com a arma na cintura. Mas eu ando armado até hoje. Agora sim, a palavra de Deus está aqui comigo. Ando armado e sempre carregado, né? Sempre com uma palavra para entregar às pessoas. Eu vim agora no Uber falando de Cristo, compartilhando da minha fé ao motorista e dando uma palavra para ele. Aí o que aconteceu? Eu, ainda muito novo, né? Ia para o samba, fui vice-campeão paulista de capoeira. A minha vida era desandada. Eu era um dos donos da Novos Nostalgia, uma equipe de baile da época do Oscar, Chique Show, acho que você nunca ouviu falar disso, né? Não. Musicalha. Os mais antigos vão lembrar. Dançava muito samba rock, mas a minha vida ia de mal a pior. Eu passei todas as religiões que você pode imaginar. Eu passei pelo espiritismo, pelo catolicismo romano, eu passei pela Universo e Desencanto, que é aquela religião que o Tim Maia frequentou também, que ele fez aquela música, que beleza é a natureza. É uma música para a religião. Eu participei dessa religião também, mas nada disso preenchia meu coração. Quando bem novinho, me levaram, e é isso eu quero dizer a você, que muitas vezes é uma criança aceitando Jesus e não dá valor, dê valor. Porque quando eu era bem criança, numa igreja eu recebi Jesus como Salvador, e ninguém entrou, falou comigo, cuidou de mim, aí eu desandei. Mas eu aceitei Jesus com 7 anos. Então, mas eu desandei de verdade, com força, como você fala, com força. Nível hard. Alto nível de vida torta, tanto que muita gente não acreditou que eu pudesse me converter. E eu me lembro que na cidade de Itabuna da Serra, em 85, eu fui dar baile lá.
Sim. E eu dava baile tocando Marvin Gaye no LP, e a menina chorando, encostando na parede, chorando. O povo drogado, o pessoal colocando a mão na blusa da menina e tirando uma arma, deixando cair no meu pé. E minha vida toda torta. Nossa. Aí uma senhora que não sabia o que era teologia exegética, não sabia o que era poimênica, não sabia o que era calvinismo, nem predestinação, falava errado. A única coisa que minha irmã falava é: Jesus salva a sua vida. E essa mulher começou a pregar o evangelho de Jesus para mim. E eu achava que eu era muito inteligente, eu nunca repeti nenhum ano de escola, né? Mas estava completamente perdido. Um dia ela me convida para ir num culto na casa dela, eu peguei uma harpa emprestada e fui. O pastor, na porta, orou para uma mulher com câncer. Quando ele começou a oração, eu lá no canto quase caí de boca no chão, endemoniado. Nossa! E aí, eu me lembro que eu aceitei Jesus assim, estava numa roda para fumar um baseado, sabe o que é, né? Baseado. Inacreditável, eu tô de boca aberta. Para fumar um baseado, o baseado ia chegar na minha mão, naquele época era baseado de verdade, negócio, né? Ia chegar na minha mão quando essa senhora passou a rua subindo, ela disse: vamos comigo? Parecia que tinha uma mão empurrando, vai com ela, vai com ela. Eu namorava, eu era mulherengo que só Deus para ter dó da minha alma. Namorava com a menina, subindo, peguei a menina, encontrei com a menina, vamos comigo para a igreja. Aquele dia ela perdeu o namorado. Porque eu entrei numa rua de terra, numa igreja com um corredor no meio, e eu olhava para aquelas meninas, que eu achava que toda moça crente era esquisita. Eu olhei para o porteiro e não sabia explicar o que tinha nele que me chamava atenção. Entendi. O que tinha naquelas moças com aquele vestido simples que me chamava a atenção, e começaram a cantar. Um hino que Deus está aqui, né? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está Exatamente. aqui. Eu toco essa música, viu? Opa, olha, vamos dar uma palhinha. Tá vendo, gente? Pastor Cruvinel, além de teólogo, é músico também. Eu já vi o senhor tocando violão lá no Instagram. Eu arranho. Eu toco pra glória de Deus. Já a gente vai pegar o violão e vai dar uma palhinha. Aí cantaram o hino da harpa. Longe do Senhor andava, por caminhos de horror. Eu encostei e comecei a chorar, não sabia por que eu estava daquele jeito. Subiram ao púlpito para pregar a palavra, parece que subiu todo mundo. A palavra veio para mim. Palavra viva em pedra dura, tanto bate até que quebra. Naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus, saí dali direto para o ônibus da mocidade que estava visitando e vim aqui para a casa da minha mãe. Entendi. E Jesus me libertou. Jesus me encheu do poder do Espírito Santo. Jesus me mandou para o campo missionário. Hoje, meu ministério eu tenho alunos na Bélgica, na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Japão. Meu Deus. E por onde eu passo, as pessoas querem me abraçar. Pastor, o senhor é uma bênção na minha vida. Mais de 20 anos com programas de rádio, né? Pregando. E às vezes as pessoas falam: como é que pode um pastor assim está sempre alegre, com violão na mão, dentro de uma comunidade, pregando o evangelho para filho de traficante? Sabe por quê? Pelo seguinte: porque ele me amou primeiro, ele me libertou. Eu não posso ser menos do que avivado. Eu sou alegre porque Jesus entrou em minha vida, não é? I sing because I have Jesus in my heart. Eu canto porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu sou livre. I am free, né? Eu sou livre. Ele me libertou, então eu não estou nem aí mesmo, não. Quantas vezes eu cantando reggae, camarada fumando crack, e eu cantando reggae. Jesus Cristo é a vida. Yo, 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 yo. E os caras, meu, você é diferente, mas é para ser igual. Exatamente. Eu sou diferente, não estou nem aí. E tá certo, porque é uma forma de evangelismo, né? De ganhar vidas, né? Muita gente conhece meu lado da teologia, dos debates. Tem gente que me vê de terno e gravata na televisão. Homem sério, eu sou sério mesmo. Mas isso não tira a minha alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esses dias eu vi uma postagem sua, você de moto lá no motoclube. Pessoal, eu vou comprar uma moto agora. Vou comprar uma Meteor 350. Então, e aí, só que assim, tem pessoas que não entendem, né, esse movimento. Mas eu mesmo vou levar o meu irmão
do motoclube lá naquela igreja que você ministrou lá. Porque Anjos ele de vai Aço amar Church. Anjos de Aço Church. Church. Porque ele faz parte de um motoclube, só que não é evangélico, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito bom. Aquela igreja é uma bênção, sabe, irmãos? Eu sou ligado a 2 denominações hoje, né? Sou ligado às Assembleias de Deus, sou ligado ao Brasil para Cristo. E sou membro honorário de várias denominações, várias igrejas. A visão da Anjos de Aço? Eles são profundamente bíblicos. Profundamente bíblicos. Amam a palavra de Deus. Testemunho lindo deles. A conversão ali é uma coisa fantástica. E muitos são empresários e são motociclistas. Então, aquela igreja começou dentro de um espaço que era uma garagem, de uma oficina, não é? E Deus abençoou muito. Eu vou, de vez em quando, compartilhar com eles, mas é um lugar que eu não vou de terno e gravata. Não tem ninguém de terno e gravata lá. Não tem ninguém. E o pastor é muito usado por Deus. Na verdade, Denise, pessoal, se Deus quisesse todo mundo igual, não abriu a igreja. É verdade. Ele abriu uma fábrica com linha de produção, não é? Você vê aqui, nós temos hoje na nossa produção aqui, irmãos que estão de bermudão, de chapeuzinho. Ué, não, o Espírito Santo se retirou de mim porque eu vou colocar uma bermuda. Se liga, irmão. Imagina. Olha, não tenha medo de Deus. Tenha medo da religião. Deus, se você pecar, te manda para o inferno, mas se você se arrepender, Ele perdoa teu pecado. A religião, ao contrário, pode fazer da sua vida um inferno. É Cuidado. verdade, é verdade. Tô falando demais já, né? Não, Poxa. é que tem muita gente aí com religiosidade, ativismo na igreja e pensa que tá fazendo a obra de Deus e na verdade tá ao contrário, né? Aliás, eu aprendi errado no começo. Eu aprendi assim, ó, primeiro Deus, depois a igreja. É verdade. E tá errado. Primeiro Deus, depois sua família. Na verdade, sua esposa. Sua esposa. Depois, aí tem os filhos. Não é? É desse jeito. Queria te perguntar sobre o nosso querido Apolinário. Oh, meu Deus. É o seguinte, quando eu falo do Apolinário, eu me emociono. É. Porque eu fui missionário, eu voltei pra cá e uma vida muito difícil, morando de favor, né? Na época, assim, de favor, assim, uma casa muito acanhada no fundo de uma igreja. E eu abri um seminário. Eu estudei com muita dificuldade. Eu fiz mestrado em teologia, fiz língua grega clássica na USP, fiz filosofia cristã João Calvino, recebi títulos honoris causa aqui no Brasil, fora do Brasil. Mas eu tinha muita dificuldade financeira. E um dia eu tinha um amigo que chamava Silas, o pastor Silas, trabalhava com o Apolinário. E eu falei, poxa, irmão, não dá para... O Apolinário, quanto ele cobra para falar do meu seminário? E meu seminário era uma coisa muito simples assim, não eram esses livros invocados que o pessoal faz hoje. Tinha muito conteúdo, tanto que é o mesmo conteúdo até hoje. Tem gente que faz bacharelado em teologia e compra o meu curso médio, que diz que na faculdade não aprende o que está no curso. No médio. No médio. Entendi. Aí o que aconteceu? O Apolinário falou, quanto esse moço tem para investir? Não, R$250. Eu falei, já deu risada, né? Porque você sabe quanto custa o tempo de rádio, né? É salgado. O Apolinário falou, traz ele aqui. Foi o Apolinário que colocou o nome Cruvinel, porque é meu sobrenome, mas ninguém me chamava de Cruvinel. Chamava de Roberto. Não é? Porque meu nome é Roberto Carlos Cruvinel. E aí... E o nome dele é Carlos Apolinário. Carlos Alberto Apolinário. Olha. Eugênio Apolinário, se ele fala a memória. E ele faz aniversário dia 28 de abril, como eu. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Nos tornamos tão amigos, amigo, de trabalhar junto, de eu trabalhar com ele. A palavra de Carlos Apolinário valia mais do que dinheiro. Você podia não confiar num contrato, mas poderia confiar na palavra do Apolinário. Não tinha advogado nesse mundo que pudesse fazer, na minha ótica, Apolinário voltar atrás no que ele dissesse. Se ele disse, está dito. E eu, quando ele faleceu, eu fui convidado pelo filho dele, o Cláudio, a falar. Então falou eu, pastor Paulo Lutero de Mello, acho que falou o Temer, né? Que era presidente da República, né? Eu não conseguia. Quando ele faleceu, ali na Assembleia Legislativa, foi o velório, eu não conseguia. Eu falei muito pouco, porque eu não conseguia.
Não consegui. Aí foi um grande amigo, foi um visionário. Uma grande perda, né? O Carlos Apolinário, para o mundo evangélico, ele estava muito à frente do seu tempo. Ele defendia pautas que ninguém tinha coragem. Tinha gente que disse que eu não ia para o debate dele. Eu me lembro. Porque o pessoal dizia, eu penso assim, mas não posso falar. Era isso mesmo. Já pensou, gente? Que coisa triste. Mas isso tem a ver com o texto da Bíblia. Diz que em Jerusalém haviam príncipes que criam em Jesus, mas não podiam se manifestar. Mesma coisa, tem gente que é a favor de... Sabe que não é pecado isso, sabe que não é pecado aquilo, mas não pode falar, porque senão perde... Você sabia que eu conheço pastores que não falam sobre dízimo? Porque conhecem a verdade, mas não querem perder algumas regalias, né? Mas o dízimo, ninguém é salvo pelo dízimo, tá? Porque se você for salvo pelo dízimo, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que eu sou dizimista? Por que eu sou dizimista? Eu sou dizimista porque ele me amou primeiro, que quem tem que cuidar da obra sou eu. Agora, dízimo, Lucas 17, 10 diz, se você faz só que é da tua obrigação, se considere servo inútil. E a obra social, e ajudar o teu irmão. Uhum. Então, você vincular a salvação ao dízimo é heresia. Uhum. E se você passar um deserto e naquele dia você tiver que pagar a sua conta? É verdade. É complicado, irmãos. Eu acredito que as igrejas precisam, sim, do seu, assim... sustento. Do seu sustento, né? Porque eles gastam ali, a gente tá ali na igreja, a gente tá usando o banheiro, tá bebendo água, né? Então tá usando esses gastos. A Bíblia Jesus não revogou o dízimo. Lá em Mateus 23, 23, ele cita o dízimo. Uhum. Mas... à frente, em Coríntios, diz que cada um contribua segundo o seu coração. Mas lá em Pedro diz que existe coração exercitado na avareza. E aí? Então, se você entrega o dízimo por puro legalismo, só para não perder a boquinha do cargo que tem, tá errado. Você entrega o dízimo porque você ama Jesus. Eu sou dizimista porque eu amo Jesus. Se você abrisse uma igreja hoje, Pastor Gurvinel... porque tem igrejas que não estão mais pregando o dízimo. Você pregaria o dízimo? Prego porque é na Bíblia. Sim, Agora, mas você colocaria lá o valor de 10%? Não, o dízimo é 10%. Uhum. Então, o dízimo é 10%. Só que tem que ensinar o princípio correto. Muita coisa que se ensina hoje não tem o princípio correto. O ensinamento é até verdadeiro, mas o princípio correto. Por que você é curado, por exemplo? Para que você é curado? Jesus disse o seguinte, se você não crê no que eu falo, pelo menos crê nas obras que eu faço. A cura divina é uma ferramenta do Senhor, para que a pessoa possa ouvir o Evangelho. Quantos leprosos foram curados? Tem uma pergunta aqui na pauta de quando orar por cura, mas aí a gente vai chegar lá. Tá bom, mas quantos leprosos foram curados? Tá? Quantos voltaram? Bom, leproso não voltou nenhum, mas um que foi curado, voltou para agradecer, se encontrou salvação. Então é uma ferramenta. Então, por exemplo, existe uma designação aqui, que agora deixa você na berlinda, hein? Eita. Quero ver você repetir essa frase aí. Ai, meu Deus. Essa frase é unilateralidade de apreciação doutrinária. Trava-línguas. Unilateralidade. Olha aqui, pessoal. Câmera na entrevistadora. Já vamos tomando lá, vamos conta lá. do podcast. Vamos lá. Ó, câmera da entrevistadora. Ó, vamos lá. É assim, unilateralidade de apreciação doutrinária. Unilateralidade de apreciação doutrinária. Aleluia! Aí fala em línguas pra... Não é língua, não. Ó, travou a língua. De novo, unilateralidade de apreciação doutrinária. Unilateralidade de apreciação doutrinária. Exatamente. O que é isso? É você escolher uma doutrina em detrimento da outra. Entendi. Cura divina é bíblico? Só pregar cura divina pode levar o povo à heresia. Porque, pastor, explica isso. Porque o centro é Jesus. Sim. Não é? Eu costumo, quando eu dou uma palestra, eu costumo fazer a seguinte frase. Eu quero que você repita comigo. Frase grega. Vamos lá. Grego bíblico, pessoal. Look me please now. Vamos lá. Look me please. Vamos lá? Diz assim, ó. E ela vai repetir. Tis. Epi. Trono. Uc ego. Ego. Alá Christos. Alá Christos. Ponto. O que significa? Repete. Quem está no trono?
Quem está no trono? Não eu, Não eu. mas Cristo. Mas Cristo. Ao nome de Jesus, toda a glória Ao nesta nome noite. de Jesus, Romanos toda a glória, diz, que porque lindo. dele, por ele e para ele são Todas todas as as coisas. coisas. Glória, pois, eternamente Oh, a ele. Senhor. Amém. Então, a cura divina, porque o reverendo vice-deus querubim ungido, último quarta pessoa da Trindade, vem pra cá, Brasil, porque vai orar. Se liga! É o meu Espírito Santo, irmão. Espírito Santo que pode operar na favela, pode na comunidade. Na comunidade. Debaixo de um. Mas eu sou Não, mas na pode favela falar, mesmo. pode falar. Debaixo de uma ponte, numa catedral. Eu vou lá pro sul para buscar avivamento, porque lá no sul é que tem avivamento. Se liga, irmão! Quem é de Deus não caça avivamento, quem é de Deus provoca avivamento. Está escrito no livro de Salmos, onde eu coloco a planta do meu pé. O cara tá com a boca olhando assim com a cara. Onde eu coloco a planta do meu pé, Deus me dá por possessão. Então quem é de Deus não precisa ir no congressão, né, para ver. Hoje nós temos pregadores tão esquisitos, é culto à personalidade. Nós temos pregadores hoje que ele tem a camisa de cetim vermelho, colarinho de cetim preto, não é isso? Só falta uma garrafa de marafa e um charuto para ser uma entidade do espiritismo. O cara com salto, carrapeta, você congrega onde? Vem de rodear a terra, vaso. Que tipo de vaso é esse? Porque tem uns vasos no banheiro, também tem vaso. Então... Eita, é verdade. Olha, quanto maior é o pavão, menor é a unção. Quanto maior é o pavão, menor é a unção. Exatamente. Então, quando ensina, chega meu. Sapato de pregador, eu nunca vi aquilo, gente. Porque agora tem a moda, né? 4 cores. Seguinte, ó, se alguém se Vai oferecer... dar um corte ótimo. Não, cara, se alguém se oferecer para pregar na tua igreja, se ofereceu, não leva. Não leva. Verdade. Quem é de Deus não precisa se oferecer. Quem é de Deus, aleluia. 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 Quem é de Deus, ora. Não é? Quem é de Deus, ora. Tem uma canção que não é do tempo dela, da Denise. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo o teu ser ele contemplar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Ai, quando tudo deixares do altar, em fervente oração. Aleluia. Nossa, é lindo esse louvor. Se você ora, se você tem chamado, ora. Vocês me desculpam que eu me emociono, porque o texto bíblico diz lá em João 7, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva, rio de água viva, fluirão. Não é conta-gota, não. Não é, sabe, filete de água caindo de uma calha suja, não. É rio, sai de dentro da gente. Então, quando a gente fala desse Jesus e não fica pregando, por exemplo, eu falo sobre dízimo, mas o foco é Jesus. Eu falo sobre cura, eu falo, mas o foco é Jesus. É difícil eu terminar um culto pregando, Denise, que eu não... Quem quer receber Jesus como Salvador da sua alma? Vou fazer apelo aqui hoje, você que está no podcast aí, talvez afastado dos caminhos do Senhor, depressivo, vem, vem pecador, sem demora ao Salvador, como os nossos irmãos batistas cantam. Por que pecador vacilar e ter temor? Vem já, descanso te dará. Do tempo da Denise, não é? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ô, glória! É desse jeito, Luan. É desse jeito. Então, eu acho assim, tudo tem que ser voltado para a salvação de almas. Você quer ver um negócio? Você promete escandalizar? Prometo. A Bíblia diz o quê? Esse aqui é o Novo Testamento grego, tá, irmãos? Isso, eu ia perguntar. Esse aqui é o Novo Testamento grego e não é naquele Novo Testamento grego que tem grego-português, que você não aprende grego assim, não. Mas o livro de Atos, capítulo 1, é mó barato isso aqui. Eu amo a Bíblia, mano. Atos, capítulo 1, sabe citar, quem consegue citar de cabeça aí que está assistindo? Eu não estou lembrando. Praxeis Apostolon, né? Atos dos Apóstolos, 1:8, é muito fácil. Diz ali, e recebereis poder. A palavra poder aqui, né? Na versão corrigida diz, recebereis virtude. E, pastor Cruvinel, só abrindo aqui, essa parte de tradução da Bíblia foi bem difícil, né?
Eu confio nas traduções que nós temos. Mas nós temos algumas coisas complicadas. Eu tenho uma palestra que eu dou sobre interpretação bíblica e eu falo sobre a questão de algumas traduções. Mas, às vezes, as pessoas têm umas manias estranhas. Quer ver? Ó? E recebereis... Eu sou pentecostal, tá, pessoal? Eu sou pentecostal de verdade, clássico. Entendeu? Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja. Alá, lempseste, dynamin, quer dizer, recebereis poder. A versão corrigida traduz como virtude. Aí eu fiquei pensando, mas Senhor... virtude. Está escrito lá, mas é porque tem poderes por aí que não são virtuosos. Poder que não é virtuoso é meio estranho. E recebereis poder, tem pregadores que dizem assim, Deus vai te dar um dinamite, se liga, Nobel não tinha nem nascido para inventar o tal do dinamite. Isso é um anacronismo, colocar algo no tempo histórico que não está lá. E recebereis poder. A palavra dínamina aqui, que está no acusativo, significa o quê? Significa gerador de força. Só que para quê? Para profetizar crente para crente? Não. E ser-me-eis, o texto, ser-me-eis, né? Recebereis poder, tu, hagio, pneumatos, que é poder do Espírito Santo, e ser-me-eis a mim, mártires, quer dizer, testemunha. Você vê, já viu o pregador chegar numa igreja e dizer, eu fui na igreja da pastora Denise e quebrei tudo lá. Vai quebrar no outro lugar. Essa unção do demolidor, o destruidor. Quando a Bíblia fala de destruidor, está falando de coisa ruim, não está falando de coisa boa. Que quebrou tudo. Nós somos levantados para edificar. Então, esse negócio de colar na parede, legal, eu creio que você pode ser cheio do Espírito Santo e ter reações físicas, mas se você está cheio do Espírito Santo e não tiver alma salva, é fogo estranho. Porque o poder do Espírito Santo é dado para que as almas sejam salvas. E poder e virtude são... Tem que ser um poder virtuoso. Poder virtuoso é que gera salvação. Entendi. Ai, que bênção, que bênção. Bom, eu queria... Hoje tá uma moda aí de desigrejados, né? Tem mesmo. Ai, meu Deus do céu. Teve a reforma, né, nas igrejas. Aí veio a graça, aí o pessoal confundiu tudo e agora tá desigrejado. Tem um texto, eu escrevi um texto, tá no meu site, quem quiser pode pegar de graça lá, que é pastorrobertocruvinel.com.br, na área download, inclusive tem lá defendendo o pastorado para mulheres e tal. E tem um texto que eu discuti com, meu Deus do céu, Rubens Sodré. Rubens Sodré é talvez o maior expoente no Brasil das teorias de conspiração, dos Illuminatis e tal. E ele defende que não deve ir à igreja. Bom, Hebreus 10, 35 diz, não deixando nossa congregação, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Porque a idade vai chegando, viu, gente? Eu não sou velho, tá, pessoal? E nem sou mais clássico, agora eu já sou vintage. Hebreus, capítulo 10, o versículo daqui, ó. 10, 25, aqui. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então se torna costume. A pessoa está acostumada. Agora, dedo é só um dedo, não é corpo. Para ser corpo tem que ter mão, braço, cotovelo, por mais rachado que esteja, por mais enrugadinho que seja o cotovelo, ele precisa estar lá, senão não tem mobilidade. Precisa da orelha, do nariz, dos dentes, para ser corpo. É verdade. Não é? Um dos temas lá da Anjos de Aço Church, o tema é o Vale de Ossos Secos. É a profecia do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. Como o Senhor dá vida. Muito se fala hoje de reavivamento, de avivamento, que não tem nada a ver com o que a Bíblia de fato diz. Desigrejado é complicado. Mas eu tenho dificuldade de me relacionar com o irmão A, com o irmão B. Se liga, tem gente que é difícil, eu sei que tem gente que é doidão, mas você tem que ter um relacionamento cristão. Sim. Não é? Para poder ser um instrumento de edificação. E sobre o dom de línguas? O que é que tem? Vamos lá. Eu queria me aprofundar. Porque, olha, tem pastor... Toma até uma água. Tem pastor racional que fala que não crê no dom de línguas. De igreja grande, hein, pastor? Mas o camarada não acreditar, tudo bem. Até ele não acreditar, faz parte. Tem gente que não acredita em Deus.
E Deus deixa de ser Deus? Pois é, não. Agora, vamos pegar o texto bíblico. Bom, primeiro, existem os irmãos sensacionistas, são irmãos daquelas igrejas que dizem que os dons morreram acabaram com a morte do último dos apóstolos. Irmãos continuistas, que são aqueles irmãos que acreditam na atualidade dos dons espirituais, mas não acreditam na evidência das línguas estranhas. Os irmãos pentecostais clássicos como eu, que acreditam na evidência das línguas estranhas. Bom, lá em Atos 2, por justiça de ser dita, não está falando de língua estranha, está falando de idioma. Mas está falando que no dia de Pentecostes, cada um ouviu na sua própria língua. Na sua própria língua. Na sua própria língua. Pois bem, mas foi de forma sobrenatural. Sim. Tá? Agora, Atos 10 é línguas estranhas, evidência de línguas estranhas. Essas línguas são, por exemplo, eu digo aqui com você, eu digo aqui, Hananitipó. Você entendeu? Não. Mas eu estou falando em idioma, estou falando em coreano. Estou dizendo, Deus te abençoe. Né? Eu digo, hermanita, nosotros predicaremos la palabra de Dios. Sim. Pero predicaremos la pelo que no. Pero predicaremos la palabra de Dios a los pueblos que hablan espanhol. Você entendeu? Entendeu? Sim. Muito bueno. Estou falando em espanhol, né? Não é? Eu digo, Solo cosas de la vida. Agora eu digo, anthropos legeton logo tuteu, kaiana gnusketos logos tuteu. Eu estou falando em grego bíblico. Isso tem tradução. Língua estranha não se traduz, se interpreta. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Agora, na versão corrigida... E não é a mesma coisa. Do dia do Pentecoste. Não, no dia de Pentecoste eram idiomas. Eram idiomas. Repete, glossolalia. Glossolalia. Glossalíngua. Glossalíngua. Laléu falar. Laléu falar. Isso. Então 1 Coríntios capítulo 12 fala de dons de saber, dons de poder e dons de elocução. E fala da interpretação de línguas. Então, nós temos vários textos do livro de Atos falando sobre essas línguas. Irmãos tradicionais, que são irmãos nossos, dizem que Atos dos Apóstolos não pode ser tomado como doutrina por ser um livro descritivo. Então, parece que tem uma inspiração diferente. Não, né? Vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo 14. Vou ler aqui no texto grego, você permite, do grego? Sim. 14, 2. Rogar la longrosseu que anthropóis la lei, alateu. Udes garacuei pneumati de la lei misteria. A versão corrigida coloca aquele que fala em língua estranha. Mas aqui não está escrita a palavra estranha. Aqui está escrito ipsis literis, literalmente. O que está falando línguas, não aos homens fala, mas a Deus. Udes garacui. Acui é a terceira pessoa do presente indicativo de ouvir. Mas aqui tem o sentido de entender, e ele entende. Pneumati de la lei misteria. E em espírito, fala em mistério. Se é mistério, não é idioma. Se é mistério, não é idioma. É aquele texto de Romanos, gemidos inexprimíveis. Você não sabe orar, mas o Espírito intercede por nós. Eu oro em outras línguas. Eu acho maravilhoso que Deus deu a mente ao homem. E o homem consegue estudar. Galileu Galilei disse que a Terra não era o centro do universo e que nosso sistema era heliocêntrico, quer dizer, o Sol, que a Terra girava em torno de si mesmo, e quase foi morto por causa disso. Não era mais fácil ler a Bíblia? 600 anos antes de Cristo, dizendo que Isaías disse que Deus se assenta sobre a redondeza da Terra. Então o homem tem a empáfia de achar que é alguma coisa, e a Bíblia diz que a vida dele é como um conto ligeiro, e a sabedoria do homem é como um trapo de imundícia. Olha só. Deus, eu sou advogado, Deus disse, eu dei a lei para Moisés. Deus, eu sou um biólogo, ele pergunta, que há entre prótons e elétrons no átomo? Deus, eu sou engenheiro, aí Deus vai, Bereshit bara Elohim, você não fala hebraico? Eu do nada criei tudo, engenheiro só daquilo que existe. E aí? E a irmã que não sabe fazer, o ó com o copo, pega o copo assim, ó, coloca aqui, pega a caneta e faz um ó, em volta que diz Deuteronômio, meu filho. Muitas das vezes eu estou orando por você de madrugada. Muitas das vezes. Só que a irmã dobra o joelho e diz, Jesus,
Me enche do teu espírito, de repente o céu abre. E a irmãzinha cheia do Espírito Santo. E aí ela fala hebraico, aramaico, japonês, inglês, perfeitamente. E uma língua que só o Todo-Poderoso. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então eu creio nos dons espirituais. Agora, os dons espirituais não são para vaidade de ninguém. Tem um texto, tem uma frase em latim, que eu gosto muito, que é vanita vanitatus et hominia vanitas. Vaidade de vaidade, tudo é passageiro. E os dons também são, mas o amor não. Não é? Então, eu tenho dons para a glória de Deus. Você tem dons para a glória. Eu não canto como você. Dia desse eu vi você no Instagram cantando. Eu falei, poxa, que legal. Bênção do Senhor. Mas eu não canto como você canta. Ou prego como outro prega. É por isso, amado, que gente que só dá glória a Deus quando ele canta, só dá glória a Deus, parece que ele incorpora. Ele levanta para pregar ou para cantar, incorpora, aí pula de tudo quanto é jeito. Quando ele sente, ele desincorpora. Se liga! Pastor Cruvinel, todo mundo ficou sabendo que você vinha no podcast e eu tenho muitas perguntas para fazer. Vamos lá, né? Perguntas polêmicas. Começou. O senhor disse que pode, então pode, né? Pode Manda. Perguntar? Pode. Bom, eu queria já começar com uma grande polêmica. Cantares de Salomão. Essa dúvida que o pessoal tem aí sobre o relacionamento sexual é só para procriação? Como que é? Então, irmãos, durante muito tempo se ensinou uma questão romana na igreja, de catolicismo romano. Na verdade, muitas vezes, como se a mulher fosse, na Idade Média, ensinava que a mulher não tinha nem alma, não é? E quanto mais feia, melhor, para não tentar o homem. Quanto mais feia, acabada, maltratada, melhor. Gente. Isso não, dá dinheiro para tua mulher, irmão, mas não dá dinheiro para ela comprar panela, não. Dá dinheiro para ela fazer o cabelo, para ela fazer a unha, porque você tem que investir. Não é? E durante muito tempo também se ensinou que o sexo era só para procriação. Será que é mesmo? Que o sexo não era para prazer. Ora, mas quem é que colocou as terminações nervosas na genitália do homem e da mulher? Quem foi que colocou? Quem foi que inventou esse negócio? É o Deus Todo-Poderoso. Então, dentro do matrimônio, o sexo é uma bênção. Me perguntam sobre o livro de Cantares de Salomão, né? Ora, o livro de Cantares de Salomão descreve de forma poética a anatomia de uma mulher. Descreve a anatomia. Tem marido que nem... Eu ouvi uma história uma vez que 20 anos de casado, o marido chegou para a esposa, você tem uma pinta no pescoço. E ela disse, desde que eu nasci, você que nunca viu. Então, a geografia dela, vamos usar aqui, vai mudando, né? Vales e montanhas, e a pessoa nem repara. Que tipo de casamento esdrúxulo é esse, estranho? De relacionamento. Vales e montanhas é porque... parece que é tudo espiritual, só espiritual. Não, casamento, a Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo desse céu. Você quer ver um texto? Sim. Um texto de Cantares, quando diz que o noivo achou mel debaixo da língua da esposa. É Bíblia, hein, gente? Bíblia. Quanto tempo? Não se escandalizem. Não, tá na Bíblia. Mas se achou é por quê? Porque o quê? Procurou. Quem procura, acha. Então, se ele procurou, é porque ele beijou de verdade. De forma... vou te pegar uma palavra, um eufemismo. Tem uma amiga que diz de forma forte, né? Mas sofregamente, esquece a palavra. Intensa, né? Com muita intensidade. Por quê? Porque se completam. Gênesis 2:24, e deixará o homem a sua casa, unir-se-á a uma mulher, não é pela certidão de casamento, nem existia isso, era pelo sexo. Tanto que você vê em Gênesis 24, diz que lá vem Rebeca, quem é aquele homem? É meu senhor Isaac. Ela cobre o rosto, e ele conhece, Isaac conhece Rebeca. O que é conhecer? Sexo. Tanto que naquela época, se a mulher não fosse virgem, ela poderia ser apedrejada, morria, coisa séria, não é? Uma outra questão hoje que tem muito tabu, você não é virgem, ainda existe, não pode casar de branco. Meu irmão, esse negócio de casar de branco é coisa de católico romano, vai casar de vermelho, de roxo,
louco. E por que só se aplica a mulher, não se aplica ao homem também? Né? Né, amado? Hein, irmãozinho? Então, a gente tem que ter bom senso com as coisas, não é? O sexo é uma bênção dentro do casamento e é para prazer mútuo. Uma outra coisa, posso falar mesmo? Pode falar. Amado, irmão, o irmão é um fogão a gás. A tua esposa é uma lareira. O fogão a gás faz puf, acende. A Bíblia diz que você deve a devida benevolência a ela. Isso não é só você sentir prazer, você não é um animal, um cavalo. Você tem que prover prazer a ela. Então, se ela é uma fogueira, tem que soprar até pegar fogo. E quando pega fogo, pode ser que você não aguente, não. Então, faz pegar fogo. Mas passa assim. O produtor rindo aqui, gente. O cinegrafista rindo aqui. Mas eu tô mentindo. Amor, eu tô chegando em casa já. O amor dela! Arthurzão. Arthur! Abração, irmão. Mas não é, gente? É verdade. Mas cita o texto das montanhas. Não, você pega todo o texto de Cantar de Salomão, você vê... vai descrevendo o relacionamento de um homem e de uma mulher. Inclusive as suas alguém fala, mas representa o amor de Jesus para a igreja. Tá bom, amado, mas no texto não tá assim, não. Né, porque fala do geográfica, né? Como... o que acontece é assim, fala de seios. Das montanhas. Exatamente. Então você vai lendo, inclusive as bobagens, né? O meu amado colocou a mão na porta, eu senti o cheiro, mas já tinha limpado meus pés. Quantas vezes fica com essas picuinhas e com muita vontade de abrir a porta, mas não abre. E quando vai ver, o negócio foi embora, a vontade foi embora, deu um problema. Gente, é Bíblia, viu? Pastor Cruvinel aqui, Bíblia. Gente, isso vai dar um corte maravilhoso. Não, eu estou dizendo as impressões da minha vida, que eu leio na Bíblia, que eu acho. Vamos lá, vamos pra frente. Vamos lá, agora essa pergunta é difícil. Não sei como que vai ser aqui. Diga. Homossexual, nasceu homossexual? Nasceu menina e nasceu menino? Bom, vamos lá. Não existe aqui em que pese aqui a minha... eu sou pastor tradicional, clássico, no sentido, sou pentecostal clássico e sou conservador. Tá? No meu site tem um estudo sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a teologia inclusiva. Certo? Certo. Que fala sobre a teologia inclusiva. E eu rebato a teologia inclusiva das igrejas que dizem que não é pecado. A Bíblia diz que é pecado. E é uma questão de fé. Você crê ou não crê, está escrito. Certo? A Constituição Federal me dá... Você pode escolher crer ou não na Bíblia. Me garante o direito. Agora, eu já vi, irmã, gente chorando na minha frente, assim, chorando, sendo criado na igreja, e dizendo, eu não gosto de menina, eu gosto de menino, pastor. Me ajuda. Agora, os homens são tentados por diversas... Bom, primeiro dizendo que não existe nenhum artigo sério científico dizendo que a homossexualidade, não se pode mais falar homossexualismo, porque não é uma doença, né? Que a homossexualidade é genética. Não existe. Pelo menos eu procurei uma vez na televisão, num programa de televisão disseram que tem, eu desafiei. Então põe aí. Aí colocaram um negocinho em inglês lá que não tinha nada a ver. Eu traduzo, não está dizendo isso, não. É um estudo. Mas estudo. Mesmo que fosse, por exemplo, como tem gatilho para o alcoolismo. Entendi. Tem pessoas que têm gatilho biológico, tendência genética para o alcoolismo. Toma 2, 3 copos de bebida alcoólica, ele pode viciar. Se desandar. Né? Em que pese a Bíblia tem uma questão, se alguém perguntar, eu respondo também sobre isso aí. Mas, com relação ao... Mas isso que você diz é fisiológico, biológico. Biológico. Com relação à homossexualidade, mesmo que fosse, não existe questão científica dizendo que é genética, tá? Também é difícil dizer que é produto do meio, mas a pessoa não gosta a menina não gosta de menino, o menino não gosta de menina. Gosta de pessoas do mesmo sexo. Agora tem os tal dos não binários, né? Né? Tudo isso aí nós discutimos esses dias aí num outro programa, numa emissora. Bom,
eu sou pastor. A Bíblia diz, quem quiser levar a cruz, negue-se. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e negue-se a si mesmo. Com esse moço, eu falei, o que você quer fazer, filhão? Pastor, eu quero servir a Jesus. E aí eu disse, então vamos embora. Vamos servir Jesus junto. Aí ele disse, sabe quantas vezes eu falei no púlpito que ele era homossexual? Nunca. Nunca. Porque senão, se eu disser, esse camarada é ex-homossexual, tem que dizer, aquele lá é ex-traficante, esse aqui é ex-prostituto, vai saber se é ex, vai saber, né, que hoje está mais fácil do que era antigamente. Esse aqui é ex-adúltero. Não tem cabimento. Parece que tem alguns pecados mais que embevecem a pessoa no sentido de mostrar libertação. Libertação, libertação. Eu me lembro que um dia esse menino... Alguns espinhos, né? Nossa igreja, ele falou, ele era professor de inglês, posso subir ao púlpito para cantar um hino? Pode. Ele cantou, te agradeço por me libertar e salvar. Oh. E aí, alguém diz assim para mim, pastor, se você tivesse um filho assim, o que você faria? Você pode colocar fora de casa? Nunca. Um pai, seja crente ou não, não importa o que o filho seja, o filho tem que ter um porto seguro. Tem que ter onde colocar a sua âncora, tem que ter um colo para deitar. Esse negócio de, eu vou colocar meu filho para fora porque minha filha é homossexual, é lésbica, meu filho é homossexual e vai para o inferno. Então, dá o teu colo. Dá o teu colo. Ah, pastor, mas se ele cair, Deus é o Deus da segunda chance? Não é não. Deus não é Deus da segunda chance, não. Deus é Deus de todas as chances. É pecado, pastor, o senhor considera pecado? É, a Bíblia diz que é. Por mais que se dissesse que não é, eu também diria que não é. Mas eu vejo às vezes... Mas a Bíblia diz que é como muitas outras coisas. Como muitas outras coisas. O homem tem que tomar cuidado com 4 barras. Barra de saia, barra de ouro, barra de tribunal e o São João da Barra. Ele tem que tomar cuidado com isso. Não vou fazer mexa de cachaça, não. Não é? Mas a pessoa tem luta. Irmão, não estou dizendo que você vai permitir a promiscuidade na igreja. Ah, menino, o menino é meio afeminado, não pode cantar no coro. Peraí, ele tá pecando, está saindo com alguém? Não, não está. E aí, então? A menina masculinizada. Como você trate as pessoas como você gostaria que tratasse seus filhos. Isso não muda. A questão de ser pecado ou não. A questão do amor entendeu? Trate as pessoas. Do respeito, do amor. Pode ser alguém me julgar, também não estou nem aí se me julgar. Porque eu já fui muito duro. Vai ser bem recebido em qualquer igreja, Irmãos, em qualquer eu já fui lugar. duro de excluir gente, eu excluí a pessoa. Eu me arrependo amargamente daquele ensinamento. Aliás, tome cuidado quando a pessoa é muito dura. Quando a pessoa é muito dura, pode ter alguma coisa escondida por baixo. Eu fui ensinado a ser muito duro. E quando eu vi o que tinha por baixo de quem me ensinou a ser duro desse jeito, foi Jesus que guardou a minha fé. Então, irmãos, você pega o testemunho de Paulinho de Jesus, conhece? Traga aqui, Paulinho de Jesus. Opa, Paulinho de Jesus, venha pra cá, venha. Ele teve acho que 27 a 37 anos de vendendo corpo. E o pai dele era da Assembleia de Deus e Amor, ia buscar o filho no ponto que vendia corpo pelado. E o pai dele levava o filho para a igreja, assim. E ele foi de salto alto para a igreja. E ali Jesus libertou a vida dele, homem de Deus. Não vou contar a história. Homem de toda vez que eu escuto o negócio do Paulinho, eu choro. Então a igreja, veja, é pecado, mas como é que a igreja lida com isso? Parece que, às vezes, dá a impressão que a pessoa é leprosa. Ah, porque ele é homossexual, ele não é academicamente preparado. Não é verdade. Porque homossexual é promíscuo. Não é verdade. Às vezes ele é homossexual e tem um parceiro fixo, que é pecado. Mas e aí? Entendeu? Entendi. Então, gente, é o seguinte, ó. Vamos fazer nossa parte como igreja. Tá bom? Porque tem gente que afronta o pecado, mas não diz a solução, né? É verdade. Não é não? É verdade. E tem aquilo também de pastor Cruvinel, falar que que tá comparando o homossexualismo com o problema de adultério, por exemplo. Né? Comparando os pecados. Mas eu acredito que... O que você tem a dizer? Não, assim? deixa eu perguntar uma coisa pra você. O adultério lasca a vida de quem? Do adúltero. Do adúltero. Da adúltera. E da família dos dois. Sim. Se ele for um líder. E a fofoca?
Ixi. A fofoca desanda uma igreja inteirinha. Exatamente. Tu já viu alguém ser disciplinado por fofoca? Olha aqui pra mim. Vem comigo, vem aqui comigo. Tu já viu alguém ser disciplinado por ser fofoqueiro? Não poder subir no altar, como dizem aí. Não, aquela pessoa que chega na sua casa porque e é assim, fofoqueira. Não, chega assim, vaso. Manto. Eu vi, olha, não diga pra pastora Denise, não, o pastor Cruvinel, não, ó, eu tô te dizendo pra você porque você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, já passou por 50 casas. Eu vi o pastor Cruvinel no carro com uma loira, mas eu acho que ela era ruiva, ou era um cachorro. Mas alguma coisa de estranho. Quer dizer, a pessoa vem naquele negócio de mistério, como se fosse muito espiritual. Espiritualidade é caráter, gente. Pecado, né? Né? Então, se você é profeta, profetiza na frente do teu pastor. Quero ver se tu é de Deus mesmo. Vem profetizar aqui na minha frente. Porque se não for de Deus, eu falo, não é de Deus, fecha a boca e senta em nome de Jesus. Você já viu alguém ser disciplinado por fofoca? Nunca. Não? Já, sim. Não, claro que sim. Mas a fofoca não desanda a igreja? Com certeza. Adultério desanda. A vida do adúltero, da adúltera é aquelas famílias. Mas a fofoca pode acabar com uma igreja. Assim, ele não dá o título, foi disciplinada por fofoca. Talvez mentira. o pastor até discipline ela sempre arranja alguma coisa pra não falar que ela é fofoqueira. Sabe qual é o único pecado digno de exclusão na Bíblia? É a rebelião. Porque o adúltero, vamos supor, o camarada é adúltero. Ô irmão, você é adúltero. Ô pastor, pelo amor de Deus, insistica no chão, chora. Vai chorar no pé dos irmãos. Ajuda eu. Jesus não ajuda? Aí a pessoa diz assim, mas você está mentindo, você está devendo na cantina, irmã. Irmã, você foi lá na cantina, comprou e está devendo, é dinheiro do Senhor, né? Eu não pago coisa nenhuma. É rebelde. Mas, vamos lá, vamos pegar lá em Mateus capítulo 18. Chama alguém, ela não ouve, leva diante da igreja, não ouve, considera como gentil publicano. Agora, a rebelião pode ser qualquer pecado. Entendi. Vamos à próxima pergunta, gente, porque esse programa tá demais. Bom, gente, o pastor Cruvinel vai voltar outras vezes, viu? Já segue aqui o convite. Você que tem alguma dúvida, deixa nos comentários, porque a próxima vez que ele vier aqui, eu vou perguntar. Então, você pode deixar aí nos comentários, pode perguntar, não tem problema, né, pastor? O senhor responde tudo. Não, tá tudo bem. Tem até algumas coisas que eu gostaria de falar, mas tudo bem. Pode falar. Não, vamos lá. Predestinação, pastor. É bíblica. Palavra grega prorizo. Né? Lá em Efésios 1, nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou, está no auristo. Então você não tinha nem nascido. Só que você não pode desassociar isso de 1 de Pedro 1,2. Nos predestinou segundo o prognosco, né? Prognosis, que é segundo a presciência de Deus. Então... Não entendi. Bom. Vamos lá. Predestinação é uma ação ativa de Deus. Ele diz e acabou. Não é? Então dizer que predestinação não existe, está errado, porque está na Bíblia. Mas você tem que entender... Eu fui predestinado segundo a presciência. Presciência é conhecimento antecipado. Então o Senhor já sabia que eu ia responder ao convite. E do modo que eu iria responder. Exatamente. Não tem predestinação nesse sentido. Da predestinação incondicional não é bíblica. No sentido que Deus estabelece uns para o inferno e outros para a perdição eterna. Isso. Há pouco tempo nós entramos num debate que um camarada disse que os bebês podem ser mandados para o inferno. Meu Deus! Eu não estou fora dessa religião aí. Eu estou fora também. Pastor, a gente é predestinado. Nós estamos aqui hoje no podcast, gravando aqui, estou gravando com o senhor. A gente já era predestinado eu te conhecer? Não, isso é outra coisa. Quando você fala de predestinação, está falando de salvação. Certo. Então, sobre... Isso aí o pessoal fala como destino, né? Que o pessoal chama de destino. Mas, na verdade, não tem nada que possa fugir do controle de Deus. Existem uns irmãos aí... já nem sei se são irmãos, porque essa heresia é complicada. Essa heresia que Deus sabe tudo no passado, tudo no presente, mas Deus não sabe tudo no futuro e vai trabalhando conforme as coisas vão acontecendo. Chama teísmo aberto. Isso é heresia. Deus tem tudo sob o seu controle. Eu também creio. Apesar do seu livre-arbítrio, Deus tem tudo sob controle. Aliás, o livre-arbítrio só presta para uma coisa, só presta para o camarada pecar. Porque quando você faz a sua vontade... Dá ruim. Dá ruim. Então, por isso que Paulo disse, né?
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Ele disse, na primeira aos Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ser desqualificado. O pessoal do JV uma vez, Jovens da Verdade, foi JV ou foi da Palavra da Vida? Deixa eu tentar lembrar. Um desses irmãos desenhando, né? Porque o pessoal fazia evangelismo com desenho também. E desenharam a cruz e desenharam uma língua pregada na cruz. O que a gente tem que pregar na cruz hoje? Todo dia a gente tem que pregar um negócio. Tem gente que diz que morreu para o mundo e foi enterrado com um pé de cabra. Vira e mexe, ele quer meter o pé de cabra na tampa do caixão e ressuscitar o velho homem. Deixa quem está morto, morto. É verdade. Você acredita em milagre, pastor? Muito! O quê? Eu sou um milagre. É. Se não fosse Jesus, era para estar na cadeia, no manicômio ou morto. Eu acredito que eu já vi a noite transformando em dia, num carro a 180 por hora no Triângulo Mineiro. Eu fui daqui de São Paulo para lá de avião, nunca vi, só vi isso uma vez. Já vi paralítico andar, isso eu já vi. O milagre tem que apontar para Jesus, mostrar o controle e soberania de Deus. Mas esse milagre foi maravilhoso. Eu preguei em Pinheiros, comprei uma passagem de avião para ajudar um amigo na cidade, acho que em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Se você conhece o Triângulo Mineiro, você... Aí. E fui até Uberlândia, me pegaram de carro lá. Só que eu comprei uma passagem de leito para economizar, de ônibus, tipo, não lembro bem o horário, mas tipo 11 e pouco. Eu preguei até tarde, para variar, né? Preguei, era quase 10 horas, eu estava pregando, o povo do outro lado da rua assistindo. Tinha um franguinho para eu comer. Nessa igreja pequena tinha um empresário, cara muito rico, mas carnal. E eu perdi o horário, eu nunca ia chegar em Uberlândia, gente, nunca. Mas ele me colocou dentro de um carro, tipo 10 e pouco, em Ituiutaba, num Monza, e o pastor dele atrás, eu e ele a 180 por hora na estrada. Não tinha chuva, não tinha tempestade, não tinha nuvem, não era guerra, não tinha nada. E ele murmurando, fala lá pro pastor de São Paulo que eu não canto mais. Fala lá porque é um amigo, olha o som da minha igreja, falando mal da própria igreja. Falei, irmão, para com isso, eles podem se desagradar. Não, diga que eu não canto, só se Deus me der o sinal. Quando ele falou assim, Denise, a noite transformou em dia. Em dia. Eu olhava assim no mato, eu via como se fosse um dia, assim, azul. Me deu um negócio assim, eu pensei que era arrebatamento, só não era porque eu estava no carro ainda. O irmão, a 180 por hora, o irmão largou o volante e disse, ele disse, estou sentindo um negócio aqui dentro de mim, largou o volante e começou a falar em línguas. Deus tomou o pastor dele em profecia e disse, eis que o adversário armou um laço para vocês, mas eu estou dando livramento agora. Aí, irmãos, língua estranha, choro, aplauso dentro do carro. Você creia ou não creia, foi o que aconteceu, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe, Ele é galardoador do que os buscam. Não existe, gente, fé sem experiência, a fé gera experiência. É verdade. Irmãos, eu não sei dizer, porque era impossível eu ter chegado lá para pegar o ônibus. Eu fui o último que entrou no ônibus. Entrei no ônibus, não dá para ficar em pé aqui, mas eu entrei no ônibus, andando e glorificando a Deus em voz alta, acordei todo mundo. E tinha gente que não entendeu nada, porque eu estava falando num idioma que só Jesus entende. Só o Senhor. Então, nós somos malucos, né? O cristão é assim, então você... O Irion diz o Toca seguinte... aqui, pastor! É dos meus, José Irion diz o seguinte, José Irion, que os crentes, os comuns, eles ficam em casa comendo pipoca. É por isso que o texto diz assim, ó. O texto diz assim, que a pregação é loucura para o mundo. Quem acha que eu sou louco pode ser até crente, mas você está no mundo. Agora, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Se eu não sou do mundo, a dimensão é diferente. E o espiritual tudo discerne. Repete. Antropos pneumaticos. Antopros. Nunca mais ela me convida. Antropos. Pneumaticos. Homem espiritual. Olha só. Agora, antropos sarkikos. Sarkikos, antopos. Homem carnal, tô fora disso aí. É
É isso mesmo, tem que ser espiritual, mas é tudo discerne. Então você que é espiritual, você está entendendo toda a nossa conversa aqui e acredita em tudo isso que aconteceu na nossa vida. Eu também, pastor, aconteceu muitas coisas comigo também, e eu creio também, eu sou dessas que já vi, eu sonho, eu sou a pentecostal, sabe? A crente doida mesmo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Você acha que um pastor tem que se posicionar politicamente? Assim? Sem dúvida! Ei, olha aqui. A Bíblia está cheia de questões políticas. Cheia. Cheia. Por exemplo, você não pode reclamar daquilo que você não se envolve. Não é? Vamos falar. José foi primeiro-ministro do Egito. Não é isso? E era o tipo mais... hard que você fala? Hard. O que é isso? Nível hard, tipo... De Jesus. Power. É o cara. Para falar para a garotada entender. Então, José, e ele era o quê? Primeiro-ministro do Egito. Moisés recebeu a lei, legislador. Daniel, mesma coisa. Não é? Esther, enquanto o povo orava, ela se apresentou diante do rei, perfumada. Aliás, tem um negócio sobre esse negócio do perfume que um dia você me pergunta. Perguntar. Os 3 tipos de unção. Será a próxima? Vai... 3 tipos de unção que tem na Bíblia. E aí, você vê no Novo Testamento, o corpo de Jesus foi entregue para Pedro. Ó, Pedro era um pescador. E aí, Pilatos, me dá o corpo de Jesus aí. Tá ligado que eu sou discípulo. Não é? Imagina, tá ligado que eu sou apóstolo. E aí entrar em cana, tomar umas borrachadas. Simples. Quem é que foi pedir o corpo de Jesus? Um senador honrado. Então você que fala que política é do diabo, você que colocou a política no mão do diabo, que nem a televisão. O meu pastor, Roberto de Lucena, foi deputado 3 vezes. Não tem o que dizer. Esses dias, agora ele é secretário de turismo de São Paulo. E aí, o pessoal, os adversários, né? Que perseguiu o atual governador, queria ver o que tinha de ruim. Descobriram o que tinha de ruim na vida do pastor Lucena. Que ele era pastor. Descobriram. Que ele era crente. Olha aí, tá entendendo? Mas tem muita gente ruim. Irmãos, tome os exemplos bons. Sonara Fernandes, que foi aqui em São Paulo, de vereadora para hoje é secretária de políticas para a mulher. Olha que coisa séria. Crente. E crente daquelas crentes pentecas, irmão. Glória a Deus. Então, as pessoas... o evangelho... Porque se a política não prestar para o evangelho, então a política é mais poderosa que Jesus. Não é verdade. Agora, você não pode ser politiqueiro, não é? Você tem que ser politizado. Entendi. Esse negócio de... Pastor, vem cá. Posso falar? Pode. Pastor, se você chegar para um político, seja ele qual for, crente ou não, e disser, me dá tanto para a minha igreja te apoiar, eu quero que você seja preso. É verdade. Quero que uma viatura chegue lá, te dê um par de pulseira prateada. Quero que você seja preso para parar de escandalizar o evangelho. Exatamente. Porque isso é crime. É crime, a igreja não é curral eleitoral. Agora, nós podemos ensinar... Nós não falamos de política. Assim, nós falamos de Bíblia. A Bíblia é contra o aborto, sim ou não? A Bíblia é contra o aborto? E aí, a Bíblia é contra o aborto? Então, a Bíblia é contra a união de pessoas do mesmo sexo? Se a Bíblia é, você não precisa ofender as pessoas, só prega a Bíblia. Prega a palavra de Deus, gente. Acabou, prega. Não precisa falar, fui fulano de tal. Contra a Bíblia aí já é outra fala. Aí você vai ver quem é que disse que era contra, mas apoiou. Exatamente isso. Liga, crente. Exatamente isso. E vamos lá. Hoje as redes sociais tá aumentando, cada dia mais são milhões e milhões de pessoas online, né? O que você acha que influencia? Isso foi um amigo que falou pra eu te perguntar, porque ele tá super curioso. O que influencia, assim, na vida do cristão? Você acha que tem que pegar leve? Você acha que não deve ficar muito nas redes sociais? É o seguinte, o calor de um abraço é insubstituível. Pega aqui meu celular, abraça eu. Não dá. Na igreja,
por exemplo, como eu vim com o Uber agora, eu ministrei ao camarada. Começou a chover, eu estava na porta aqui do estúdio, da empresa, ministrando. Ouvir a pessoa. Porque existem ministrações que são particulares. As redes sociais não vão mais sair das nossas vidas. Certo? Ali é um campo missionário. Ali é um campo missionário. Mas muita gente se esconde atrás das redes sociais com uma série de fragilidades. Você pode ver, tem alguém feio na rede social? Não. Precisa de ver eu lavando louça, lavando louça e na foto do Instagram. Não. Você já viu alguém brigando com o marido na rede social? Não. Não, meu maridão. Gatão da minha vida. A gatona. Não tem, é uma série de fantasias. Então nós temos que peneirar isso para descobrir o que é real. Mas isso não nos impede de ser instrumentos de Deus ali. Há pessoas que... Você lembra aquele povo que chegava, o culto já tinha começado, o pastor está acabando da bênção, ele já estava na porta? Que tem dificuldade de relacionamento. Igreja é importante para relacionamento. Coinonia, comunhão. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Amigos, né? Veja lá, há tempo para tudo debaixo desse céu. Eclesiastes 3. É errado desejar ter seguidores, ter mais seguidores. Eu acho errado você comprar seguidores. Sim. Né? É muito errado. Se as pessoas te seguem e você está comprando, qual é que é a sua? Mas você pode, assim, fazer um network. Não, me sigam, @Pastor Roberto Cruvinel no Instagram, tá aí. @Pastor Roberto Cruvinel. Se você gostou, me segue. E as pessoas que impulsionam? Assim, você acha errado? Eu acho que é uma forma de... Impulsionar, se for comercial. Você tem uma empresa, por exemplo, você tem uma produtora, você tem um cantor, você tem um curso de teologia. Os impulsionamentos que eu fiz, eu particularmente, talvez, isso existe uma metodologia, eu não segui metodologia nenhuma, fui lá e impulsionei. Dos cursos teológicos não foram muito bons. Não, mas há pessoas que trabalham com isso no sentido do trabalho. Agora, culto à personalidade. Eu vou ser sincera agora. Eu queria ter mais seguidores. Quando eu ganho seguidores, eu fico feliz. Eu também fico. Aí eu fico pensando, ai Senhor, eu fico olhando se tem seguidores. Aí eu tô olhando toda hora se as visualizações aumentaram. Mas sabe o que acontece? Eu devo me podar com isso? O que? Ah, não, você querer não, porque, veja, hoje eu postei o meu almoço, né? Almoçando com os amigos, coloquei lá o filé carne, eu vi. Filé cubana. Meu Deus do céu. Eu fui tirar uma onda. Eu não engordo, gente. Aleluia. Você. Depois de uma situação, engordei quase 20 quilos, mas foi por causa de libertação. Então, eu fiquei mais gordinho. Ficou um pouco mais gordinho. Mas, veja, tudo tem que ter critério. Está lhe fazendo mal? Por exemplo, eu posto as coisas do meu trabalho. De pregações, de fotos. Mas isso também é uma faca de dois gumes, porque você está dando liberdade às pessoas de verem coisas suas. E, às vezes, interpretar do jeito delas. Por exemplo, com o caso de um irmão que disse assim, ele entrou naquele negócio da Anjos de Aço, isso é uma igreja sem doutrina. Uma igreja sem doutrina. Ele nunca ouviu uma mensagem lá. Eu fui na rede social do cara, não tinha nada que glorificasse a Deus lá. E tinha um negócio de um pessoal pulando. É uma forma de evangelismo, gente. A pessoa me vê de terno e gravata. Certo? Aí ela me vê numa igreja que tá todo mundo que tem gente com a camisa do Batman. Sim. Não é? O cara de bermudão com a camisa do Batman. O morcegão. Esse cara, como pode ser crente? E só falta ele dizer, tá esperando o Robin? Não é? Então, quer dizer, o ser humano tem a tendência a falar bobagem sem pensar. Julgar, Quando o irmão viu uma ponta assim, só assim, desse jeito, pastor, o senhor tá tatuado, eu digo, irmão, tem uma marca de Cristo, fica tranquilo. Entendeu? Você pode falar 1000 coisas certas, e se você fizer meia coisa que ele acha que está errado, você é avaliado por isso. O exército de Deus é o único exército que passa por cima dos próprios feridos. A falta de misericórdia. Então, e às vezes não tem nada a ver. O irmão que falou da Anjos de Aço, porque o pastor lá é tatuado. Todo tatuado. Não, é tatuado até aqui, poxa. E cada tatuagem dele é evangelística. Ele tem o Vale de Ossos Secos, as caveiras do Vale de Ossos Seco, assim.
Aí eu pergunto, você já ouviu falar da Yakuza? Não. Yakuza é a máfia japonesa. Então, sabe os convertidos que eram de Yakuza, eles param no meio do todo mundo e tiram a camisa. Para você ser mafioso, você tem que ser todo tatuado. Quanto mais tatuagem, melhor. Eles tiram. Tem lugares que você entra, você não entra em Ilhas do Pacífico se não for tatuado na cara. Como é que você vai ser um missionário num lugar desse? Então eu fiquei, um dia desse eu estava sentado, esperando o meu almoço chegar, e comecei a ver, cada 10, 6 eram tatuados. Então, mas o texto de Levítico 19, 28 interpreta a direita, pelos mortos ali é uma religião. Mas Jesus era tatuado em Apocalipse 19, é lógico que não, irmão, quem é que tatuou Jesus? Então se liga, né? Vamos falar um dia aqui um podcast sobre missões, falando assim, por exemplo, Hudson Taylor, que deixou o cabelo crescer, fez uma trança e entrou para dentro da China, aí o evangelho prosperou. Porque antigamente, antes dele, o evangelho só prosperava, só ficava lá no litoral, com o pessoal tudo de terninho. Você sabe que eu sou mestre de capoeira, né? Eu vi no Instagram. Eu sou mestre de capoeira, tenho 40 e tantos anos de capoeira. Quando eu me converti, disseram que era do diabo, eu parei. Os religiosos ainda... Aí eu parei. E um dia eu li um livro chamado, eu recomendo a você, Por Esta Cruz Te Matarei. Esse livro mudou minha visão de missões. A capoeira nasceu no candomblé, não, mentira! A capoeira veio da África, também não, a capoeira é brasileira, que se fosse africana teria em outros países que os escravos foram. Por quê? Porque era necessário se defender. Como que é? É ginga? Gingar? Ginga. Então vamos lá, a pergunta cristão, pode gingar capoeira? É isso? Pode, pode. Veja, eu sou líder, um dos líderes dos capoeiristas de Cristo de São Paulo e presidente do Conselho de Pastores Capoeiristas de Cristo Internacional. Em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus. E gente chorando, perguntando, a sua igreja aceitou quantos só esse ano que entra? Então. Agora, por quê? Minha camisa é Jesus Cristo, Mestre dos Mestres. Minha cultura não atrapalha a minha fé, está escrito embaixo. Pastor, mas o senhor, eu reconheço o senhor como um grande teólogo, irmão. Você está salvo, você está crente, aleluia. Eu vou onde o pecador precisa de mim. Jesus sentou na mesa com o quê? Com pecadores e publicanos. Exatamente. Então eu vou até lá. Mas e as músicas? Irmãos, eu toco berimbau e canto para Jesus. Já parei no lugar cantando. Cantei assim. Pode cantar? Pode. Cantei. O pessoal tocando Angola. E eu estava de gravata, sapato de pelica. Parei a bebedeira de todo mundo, entrei no meio e falei, quem tá aí? Me chamaram pelo apelido, Caveirinho, que levou o mestre pra capoeira. Eu comecei a cantar. Vou contar uma história que mudou meu coração. Bem chorado, né? Vou falar de Jesus Cristo. Vou falar de Jesus Cristo, ai, 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 que me deu a salvação. Todo mundo calado. Eu ajoelhado assim, acocorado, ajoelhado não. Tava na beira do berimbau com outro mestre. E todo mundo ouvindo, minha vida era perdida, ai, 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 eu só tinha ilusão, mas Jesus me transformou, colega velho, e me deu a salvação, e viva meu Deus, aí todo mundo, e viva meu Deus, camaraie, quer te salvar. Numa outra feita eu cantei, vamos ver se você sabe que passagem da Bíblia, vou contar como é que era? Vou contar uma história bem bonita, que já passou na televisão. E eu cantei, uma chave de madeira, porta d'água se abriu. O povo passou primeiro, o opressor mar engoliu. Estou falando de Moisés. Sim. Eu falo, o jogo de capoeira é grito de liberdade. Jesus Cristo, Salvador, Redentor da humanidade. Viva meu Deus! Viva meu Deus! Muitas vezes, tem vídeo meu fazendo isso. Então, amado, você quer pregar só, passa a palavra ao presbítero? Amém. Ora por mim e por outros tantos que estão pregando que a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Você não entra como missionário no leste europeu, em alguns países, ou países muçulmanos, mas se você é mestre de capoeira, seu aluno é obrigado a aprender língua portuguesa. Você não precisa aprender o inglês, ele que precisa aprender o português. Entendeu? Agora, tem macumbeiro, aliás, macumba, eu não gosto dessa palavra. Para macumba é um instrumento musical. Que é aquele... É um reco-reco. Mas tem gente na feitiçaria? Tem. Como tem gente meio feiticeira até dentro da igreja. É verdade. Que se comporta errado.
Então, o que interessa é você usa um instrumento, uma ferramenta para pregar a mensagem correta. Leia o livro Por Esta Cruz Te Matarei. Leia Heróis da Fé também. Falei muito ótimo. já? Posso Não, ir? tá ótimo. Não, ainda tem mais 2 perguntinhas aqui. Bom... O diretor tá olhando assim para você, ó. É? Ó, tá assim, ó. Bom, vamos lá. Você acredita que Deus traz situações para a vida da gente para moldar pessoas? Acredito. Acredita que existe esse molde aí antes de que... Tem um louvor bem famoso que que a promessa passa pelo teste do tempo? Eu não conheço o louvor, mas tem um texto da Bíblia que fala sobre o vaso sendo quebrado, Jeremias, e sendo restaurado. Então tem coisas que doem. Hoje eu falei, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Entendi. Não é? Deserto só serve para 2 coisas, gente: matar rebelde e purificar a crente. Entendeu? Você sem compromisso com Deus, você entra num deserto, você só vê coisa ruim, escorpião. Agora coloca um geólogo no deserto, o que ele vai achar? Petróleo, diamante. É a questão da sua perspectiva. Veja o caso de Eliseu e o servo, que dizem que é Geazi, mas não era, né? Como é que ficou isso? Como é que ficou? O servo ficou desesperado. E Eliseu? Não, ele conseguia ver. Pega o caso de Gideão. Gideão, com aquela humildade: eu sou menorzinho na minha casa, a minha tribo é menor. Não é? Se um anjo daquele fala: eu sou contigo, homem valente. Opa, glória! Glória a Deus! Não é? Então, é uma questão de como você vê as coisas. Tudo tem um propósito. Entendi. O copo está meio cheio ou meio vazio? Mas a dúvida do pessoal que tá rolando agora na internet por causa de 2 vídeos é que, assim, se Deus moldou, por que Deus permitiu pessoas chegarem no auge e errarem? Vamos supor, tem algumas pessoas no meio gospel que estavam lá e erraram, né? Eu não posso citar os nomes, mas existem algumas, né? Na verdade, uma cantora maravilhosa, um cantor tem também. Recentemente agora tem um outro cantor. Tipo assim, se Jesus permitiu que o louvor chegasse no sucesso e eles caíram, então não houve um molde? Não. O que acontece isso chama-se livre-arbítrio. Sim. Você tem um ser dentro... Qual é o maior inimigo do ser humano? É o diabo? Lógico que não, é ele mesmo. Gálatas 5,17. A carne luta contra o espírito. E você tem livre-arbítrio. Então, o que acontece? E tudo isso nos mostra que nós somos humanos. Ainda bem que Deus não olha como os fãs desses irmãos. Ah, entendi. Entendeu? Se Deus olhasse como os Deus fãs... não olha porque aí se... porque Deus já sabia. Primeiro. Segundo, os fãs, que são só fãs e não são irmãos, se decepcionaram profundamente. Agora, os irmãos... Olha, um dos maiores evangelistas, vou dizer o nome aqui. Um dos maiores evangelistas do mundo, sabe quem foi? Jim Swaggart. Mais de 170 países pregando toda semana. Eu fui muito edificado. O dia que ele teve um problema e pediu perdão em rede mundial, eu chorei muito, eu orei. E eu fui para a igreja, eu orava e chorava. E aí vi irmãos rindo. Você viu o que aconteceu com fulano e tal? Há pouco tempo, eu estava almoçando num determinado lugar, que tinha alguns pastores jovens que quase nem barba na cara eles tinham. Nem barba. E aí começaram a falar de um pastor que havia se divorciado. Eles não sabiam a situação e tal. Aquilo me deu uma angústia. Eu estou comendo. Eu parei de comer e falei: irmãos, esse pastor que vocês estão falando, se juntar vocês dois juntos, não fizeram nem a metade do que ele já fez pelo reino de Deus. Então as pessoas têm a facilidade, sabe? Julgar. Denise, não é questão... Criticar. Eles têm a facilidade de ser a pedra. Mas um dia vão ser vidraças. Então... Não é que você diga que está certo o pecado errado, não é isso. Irmãos, se o pecado de alguém não fazer com que você tenha profunda tristeza, o problema é você. Você é o
O irmão do filho pródigo. Escute feio na... O irmão do filho pródigo nem entrou na casa do pai. Ele foi murmurar com o funcionário do pai. Ele chamou o funcionário e começou: você viu o que meu pai fez? Aí o pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Pródigo significa esbanjador. Ele não tem mais herança. Tudo que eu tenho é teu. Mas eu não vou receber meu filho? Então muita gente, irmãos, está com a síndrome do filho pródigo. Ele se sente incomodado se Deus receber alguém que tem profundo pecado. Com o irmão o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, eu falei do filho pródigo, então o irmão do filho pródigo se sentiu profundamente incomodado, porque o pai teve misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus... Então, cuidado, servo e serva do Senhor. Se você foi um desses que falou: você viu aquela cantora? Você viu aquele pastor? Pregou tanto, olha como é que ele está. E você se sentiu feliz, você está desviado ou nunca foi crente. Mas sabe, pastor, eu também entendo um Escandalizem pouco... não, tá? Mas eu entendo um pouco também do irmão do filho pródigo. Porque, olha só. Imagina seu irmão sai, gasta toda a fortuna, a herança, sabe? Você fica sozinho lá trabalhando e quando ele volta, seu pai vai lá, ainda coloca o anel no dedo. Você é mais sábio que o pai? Não. Na verdade, o pródigo, que pródigo significa esbanjador, ele considerou o pai como morto. Porque você só pode pegar a herança quando alguém morre. Então, eu quero perto do pai, você morreu. Agora, irmãos... Então foi difícil para o irmão de Sabe o que filho isso pródigo. quer dizer? Mas, irmãos... O que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, irmãos, é o seguinte: a exclusão existe? Sim. Existe. Está lá, Mateus 18, 1 Coríntios 5. Então a pessoa é colocada fora, não do corpo, ela já saiu. Então ela tá. Agora, tá. Ela que se colocou. Você só. Agora, veja. E se o morto que está aqui está morto? Você deixa defunto dentro de casa? Não. Mas e se o defunto levantar e entrar pela porta? Como é que você vai agir? Se o defunto que está aqui morto, fora de casa, no cemitério, não é um zumbi, é um ressuscitado, e voltar, isso daí, irmãos, é o milagre de Deus. Quem sou eu para dizer que Deus não pode fazer um milagre transformar desse? Então, veja bem, eu vi gente cair já. Eu acredito. Eu creio na transformação. Irmão, nitidamente. Sim, mas eu também entendo. Não estou dizendo que não haja disciplina. Eu não estou dizendo que não haja disciplina. Eu não estou dizendo que você não tem que tratar o assunto. Eu estou dizendo de você ter alegria por alguém caído. Para! Tá indo pro inferno, meu irmão. Se liga! Eu amo uma pregadora maravilhosa. E, inclusive, eu vou trazer ela aqui no podcast. E aconteceu uma situação, né, com ela e com o marido, né, eu acho que até você sabe de quem é que eu tô falando. E as pessoas julgaram muito ela, mas isso me machucou, porque ela foi lá e se declarou nas redes sociais, falou que estava errada, que doeu, né, que, assim... Olha, Denise, eu vou ser franco aqui, julgue-me quem quiser, eu tenho uma postura até muito diferente sobre isso. Sim. Porque tem coisas, às vezes, que você tem que confessar para Deus, hein? Só. Entendeu? Se é público, você vai lá e trata, não é? Mas tem coisas, irmãos. Às vezes as pessoas... Alguém chega assim para um pastor... Vou contar uma experiência, dá tempo? Dá. O camarada era novo convertido. Ele saiu do mundo, é novo convertido. Novo convertido. E aí, casado, certo? Foi lá e pecou. Deu um arrependimento nesse camarada tão grande que ele quase morreu. E ele pediu perdão a Deus, sentiu paz. Passaram 10 anos, e era uma igreja muito dura, né? Aí o pastor chegou, aí veio um pregador que disse que tempo não apaga pecado. E não apaga mesmo não, mas ele confessou, não confessou? Pois, ele já era diácono, esse irmão. Chegou para o pastor, posso falar com o senhor? Diga, irmão. Irmão, há 10 anos atrás, eu era novo convertido, eu me envolvi com uma pessoa e pequei. Uma vez só me deu arrependimento. Pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço? O que você faria, pastora Denise? Sabe o que o pastor fez? Chamou a mulher e as filhas e disse: teu marido te traiu há 10 anos atrás. A mulher botou o homem para fora de casa. Passaram-se alguns anos, eu não estou nem aí se você está me julgando.
ou se alguém me julgar, paciência, é o que eu penso, porque eu vejo essas coisas, tratar com pessoas. Passaram alguns anos, o pastor estava entregando folheto, e entregou folheto para um morador de rua, para mim, você vai entregar folheto, pastor? O pastor olhou, quem é você? O senhor lembra do diácono? Que o senhor contou para a esposa? Sou eu, pastor, olha a minha situação aqui. Essa é uma coisa. Então quem é responsável por essa alma? Já aconteceu o caso comigo de uma senhora, líder de círculo de oração, me ligar. Eu não aconselho ninguém por redes sociais, nem telefone, nem nada, na igreja. E ela me contar uma situação que eu disse o seguinte: irmã, você pediu perdão a Deus? Pedi. Então tá bom, vou orar aqui com você, a senhora esquece o assunto. Às vezes, por exemplo, o pecador está aqui, o fulano diz que tem que confessar para esse aqui. Esse aqui é vítima, certo? Então você confessa para cá, você fica aliviado e a vítima fica com peso. Tá errado também. Não. Não é que tá errado, Imagine, Deus, não vou falar para você como exemplo, mas vamos supor, a mulher, o marido pecou contra a mulher. Pecou, certo? Ele vai lá e confessa para ela. Ele está aliviado. E ela? Como é que ela vai digerir isso? Então, coisas que tem que pensar, irmão. Quem dá resposta fácil no problema dos outros não tem compromisso com o que está dizendo. Ó, tem um caso, numa ceia. Escuta isso, Denise. Escuta, pessoal. Numa ceia, uma senhora levanta a mão e diz assim: pastores, eu preciso falar. O que é? Eu tenho um caso com o pastor aí. A mulher do pastor levantou. Você está ficando louca? Meu marido é um homem sério, crente. Aí chamaram o pastor presidente, a mulher e tal. Levaram tudo para uma sala. Aí a mulher que disse, olha, para você, chamou a mulher dele de canto, falou assim, ó, para você saber que eu tenho mesmo, seu marido tem uma marca na genitália assim. Falou direitinho. A mulher, esse pastor perdeu o pastorado, a mulher deixou ele. O presidente desligou o pastor, certo? Passaram-se acho que uns 20 anos. Esse pastor presidente é chamado no hospital. Tem uma situação, a mulher está morrendo, precisa falar, uma mulher está morrendo, só que o senhor agora, mas tem que ser o senhor. Ele foi visitar, a mulher disse assim, pastor, morrendo, a mulher estava morrendo, o senhor lembra daquela situação assim, como é que é? Aquela do pastor que a mulher disse para ele, ela disse, sou eu, pastor, fui eu que fiz isso. Eu queria que o senhor devolvesse a credencial de pastor dele. Como, irmã? Como a senhora quer que eu devolva? Eu vou contar para o senhor, eu era apaixonada por esse pastor. Esse pastor foi fazer uma operação. E eu tinha uma amiga no hospital. Ele sedado, eu levantei o lençol e vi o corpo dele. Então eu sabia. Eu estou morrendo, não posso levar para o túmulo esse pecado. Aí foram lá onde o pastor está, para devolver a credencial dele. Ele disse, e aí, irmão? Minha família, vocês vão me devolver? Meus 20 anos de ministério perdidos, vocês vão devolver? Então, fecha a sua boca. Se você é crente, vai orar. Não espalha a conversa. Você não sabe. É verdade. Eu estou sendo pastor aqui agora. Estamos chegando no final. Meu Deus, que podcast foi esse? Eu tenho ainda muitas perguntas, mas você já está convidado para voltar, viu, Pastor Cruvinel? Foi uma honra receber você aqui. Tô te dando a oportunidade agora para as considerações finais. Já fala todas as suas redes. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa qual seja o seu problema, a sua luta, a sua adversidade. Tem uma canção que diz, quão bondoso amigo é Cristo. Talvez muita gente te abandone. Jesus está interessado em ter comunhão com você. Ele te ama. Mostra esse podcast para quem está entristecido, para quem está com luta. Tem um texto bíblico que diz, o Senhor é bom, fortaleza em dia de angústia e quais que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Acredita. O Senhor está interessado em você, Ele vai te ajudar.
Se você quiser estudar teologia comigo, né? Tem os cursos, Tem os né? cursos, tem vários cursos. Tem o Instabio no meu Instagram, que tem isso aí tudo. Se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. E também me segue aí no meu Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. Obrigado, Senhor te abençoe. Então, olha só, escuta. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Olha só, gente, quem diria que o pastor Roberto Cruvinel também tocava assim, olha, tá dedilhando e tudo. Eu ele quebrei é a mão, hein? música. Quebrei a mão, hein? Nossa, eu tô surpresa, viu, pastor? Que legal, legal, olha só. Vamos levar uma? Vamos. Vamos levar um rock? Você que manda. Mas vamos levar um rock, o primeiro rock gospel. Você que manda. Eram os Cabeludos. Vamos lá. O que vocês acham que eu vou tocar? Qual? Não hein? sei. Não vou tocar Somos Como Naves Imperiais, não. Não. Um rock, vamos. Vamos lá. Os galhos secos de uma... Em qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Ou você pode, se você é do nosso tempo... Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu. Olha eu cantando com a Denise, hein? Por meus pecados, Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Deus abençoe. A alegria está. Quem já conhece Jesus? Bora. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Denise. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. E segue, gente. Segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo. Isso aí. Paz. Tchau. Tchau.